Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, a gente vai ver agora no tema 2 a cultura e a política na cidade de Esparta e Atenas. Como foi o desenvolvimento dessas duas cidades, né, sobre os berços da civilização grega, né, que é isso que a gente vai entender um pouco. Então, a cidade de Esparta, né, a cidade de Esparta e as suas características das polis guerreiras, que é isso que era conhecida essa cidade de Esparta, conhecida como polis guerreiras. Por quê? Então, a gente vai entender um pouco sobre essas três, né, composição aí. Primeiro, a gente vai ver a composição social. O que sabemos sobre a Grécia Antiga tem como base fortes fontes históricas que se referem principalmente às cidades de Atenas, situada na região da Ática, e Esparta, localizada na península do Peloponeso. Né? A cidade de Esparta foi fundada pelos dórios, que dominavam toda a região e conquistaram as melhores terras. As cidades espartanas eram fortemente militarizada, né? Aí vem a composição dessa formação, né? Dessa polis guerreira, né? Conhecido como uma cidade altamente militar, né? Veio essa formação bem aí. Primeiro, os esparciatas, descendentes dos dóris, que controlavam as instituições políticas e se dedicavam a atividades militares. Depois, a produção de alimentos e outros bens era realizada por ilhotas. Os ilhotas, antigos habitantes da região que foram dominados pelos dóris e transformados em servos. Eles eram obrigados a cultivar a terra dos esparciatas e entregar a eles parte do que produziam. Né? E isso era conhecido, né, os ilotas, né? Os ilotas faziam essa atividade, né, da região que foram realmente dominados pelos dórios. Né? Eles eram responsáveis para fazer a questão da produção de alimentos e outros bens, né, realizados naquele momento. Os habitantes dos arredores de Esparta formavam o grupo chamado Periecos. Os Periecos eles se dedicavam à agricultura, artesanato e ao comércio. O Perieco é uma camada social composta de homens livres que habitavam os arredores da cidade de Esparta e eles não tinham direitos políticos. Então a gente viu aí a primeira característica das polis guerreiras, que era a composição social. E agora a gente vai ver o regime político. Como era formado esse regime político? Primeiro, a oligarquia espartana, né? A cidade de Esparta, apenas os esparciatas eram cidadãos, ou seja, tinham direitos políticos. Além disso, somente membros da família esparciatas mais importante podiam ser eleitos para as funções de comando. Por isso, o regime político da cidade de Esparta era chamado de oligarquium, que significa governo de poucas pessoas. Na cidade, 2 reis comandavam o exército e cuidavam das tarefas sacerdotais. As leis eram formuladas pela Gerúsia, que é chamado de um conselho formado por 2 reis e por 28 cidadãos que tem mais de 60 anos. Um comitê de 5 cidadãos era chamado de éforos. Os éforos, que era eleito todo ano pela Assembleia para supervisionar as atividades políticas e julgar os crimes, né, importantes. Os cidadãos maiores de 20 anos podiam participar A Ápila era uma assembleia que ela reunia periodicamente para votar as leis propostas pela Jerusa, mas o poder da Assembleia era limitado, que comandava a cidade de fato eram os 2 reis e os 28 anciãos da Jerusa. Eles que comandavam de fato realmente todo o desenvolvimento da cidade de Esparta. Não é? Então, o papel principal aí dessa formulação desse regime político eram os Jerusa, né, por conta que eles formavam essa formação de 2 reis e 28 cidadãos que comandavam, né, toda realmente a cidade de Esparta. A partir daí, o comitê de 5 cidadãos, como eu falei, é o Éforos, né, que tinha um efeito eleito pela Assembleia para só supervisionar as atividades políticas e julgar os crimes mais importantes. E depois a Ápila
eram cidadãos maiores de 20 anos que podiam participar, né, que era significado de uma assembleia que se reunia periodicamente para votar as leis propostas pela Jerusa, que era o poder mais centralizador do regime político da cidade de Esparta. Agora a gente vai ver um pouco sobre a educação espartana, né? Essa educação da cidade de Esparta é o seguinte: a sociedade era, como já vimos, sociedade militarizada, ou seja, eles viviam para guerrear, para conquistar novas fronteiras. O aprendizado deles era voltado para a guerra. Os meninos treinavam em quartéis desde os 7 anos de idade e era submetido a rituais de passagens. E já as mulheres participavam da vida social das polis, ou seja, faziam treinamentos físicos, estimulava, né, a bravura dos filhos e aconselhavam, né, os maridos a questão política. Então, tudo isso foi as características, né, formadas pela cidade de Esparta, ou seja, pelas polis guerreiras, né, que a cidade de Esparta era isso, era movida pela questão da guerrilha para conquistar novas áreas, né? E tinha essa composição social, tinha esse regime político e tinha essa educação. Tudo isso, né, na cidade espartana, né? Saindo da cidade espartana, já viu um pouco sobre a cidade de Atenas, outra grande cidade, né? Uma transição da aristocracia para a democracia, que foi isso que transformou a cidade de Atenas, né? A gente vai entender um pouco o que significa aristocracia para depois o surgimento dessa democracia na cidade de Atenas. Primeiro, Atenas, a fase aristocrática, né? Enquanto a Esparta se organizava como uma sociedade oligárquica, né? Que vocês sabem, como falei agora para vocês há pouco, oligarquia significa governo de poucos cidadãos, será poucas pessoas que tinham poder e a partir dessas poucas pessoas que movia, né, o desenvolvimento da cidade, que é isso que acontecia na cidade de Esparta. Né? Já fortemente militarizada, mas no norte da polis de Atenas desenvolveu-se um modelo de cidade bem diferente. Como foi? Até no século 6 a.C., Atenas foi governada por um regime aristocracia de grandes proprietários rurais que elegiam entre si magistrados encarregados de comandar o exército e fazer cumprir as leis. Os aristocratas possuíam muitos escravos e sua maioria prisioneiros de guerra e seus descendentes. Os escravos trabalhavam nas minas e na agricultura e no artesanato e nas tarefas domésticas que possibilitavam que os homens ricos e livres se dedicassem exclusivamente à política e ao ócio. Né? A partir daí, o restante dos atenienses compunha o que? O demos que compreendia os camponeses, os artesãos e os comerciantes. E havia ainda os metecos. Os metecos, como eram chamados, os estrangeiros e os seus descendentes. Excluídos assim da vida política de Atenas, esses grupos que foram poucos a pouco demonstrando seu descontentamento com o governo aristocráticos. Então, aí a gente já viu a fase da questão aristocracia, né, de Atenas. Após isso aí, nasceu, né, a democracia. Então, foi uma transição. Atenas saindo da aristocracia, entrando, né, na democracia. Por quê? Primeiro, o nascimento da democracia. No início do século VI a.C., os conflitos entre os demos e os e a questão do regime da aristocracia caminhava para uma guerra civil. Por quê? Para conter as tensões, os magistrados Solon promoveu algumas reformas como o fim da escravidão por dívidas e criação de um tribunal popular. Instituiu também uma assembleia chamada Eclésia, né, da qual podia participar todos os cidadãos. Também criou o Bule. O Bule é um conselho de 400 homens eleitos que preparava as leis a serem votadas pelas assembleias. Apesar das reformas e as camadas médias e baixas da população continuaram a se participar plenamente da política, pois a eclésia quase nunca se reunia. Somente na magistratura de Cristense, o governo de Atenas, né, passou de fato a ser exercido pelo demos.
e a democracia foi implantada na cidade de Atenas. E a eclésia passou a opinar sobre todos os assuntos, principalmente o bullying, que foi ampliada por 500 membros, sorteados assim entre todos os cidadãos, porém, em Atenas, os cidadãos eram somente os homens adultos, filhos de pais atenienses que podiam participar, né, da questão política. Então, foi essa visão, né, sobre essas tensões entre o governo e a aristocracia e as tensões sociais, que foi a reforma de Solon e depois a democracia cretense, né, para ampliar realmente o desenvolvimento da cidade de Atenas. O politeísmo grego, né? Vimos que a questão da religião era muito forte, né, na Grécia Antiga. Então, a partir do momento, a religião politeísta dos gregos fazia parte do exercício da cidadania e do cidadão que deveriam participar dos rituais religiosos, assim como atuava também na política e na guerra. Né? O significado de politeísmo quer dizer que eles veneravam vários deuses, por isso que é politeístas, tá? Politeísta significa são vários deuses que a civilização grega, né? Eles pregavam religião, por conta disso que eles eram politeístas. Muitos gregos se consultavam com oráculos, que é sacerdote que falava com os deuses, né? E para tomar realmente decisões, tanto políticas como também pessoais, que eles iam até o oráculo para fazer essa reza, né? E pedir a esses deuses, né, que pudesse proteger ou desenvolver qualquer pedido que eles viessem realmente a pedir, né, para que os deuses pudessem ofertá-los. Os principais deuses gregos são Zeus, Hera, Poseidon, Artemis, Hefesto, Deméter, Ardes, Afrodite, Atenas, Apolos, Ares e Dionísio. Então, são os principais deuses gregos. Comandava por Zeus, casamentos e parto. No caso, Zeus é os céus, Hera, casamentos e parto, Poseidon, mares, Artemis, luz e caça, Hefesto, técnicas e artesão, Deméter, fogo e agricultura, Ares, mundo dos mortos, Afrodite, beleza e fertilidade, Atena, sabedoria, Apolo, artes, Ares, guerra e Dionísio, vinho. Então, cada um desses deuses que eu falei agora, eles tinha seu papel fundamental, que era esse tipo de ofícios que eles desenvolviam. E cada um dos atenienses, eles iam lá pedir, né, ao oráculo, nos casos, o sacerdote, a falar para os deuses, né, sobre o que eles queriam. Se realmente era a questão da agricultura, eles pediam para Deméter. Se for a questão da fertilidade, que é por conta das mulheres não podia ter filho, eles pediam para Afrodite. Se for a questão da sabedoria, eles iam lá pedir para Atenas. Se for a questão da guerra, ia lá, né, pedir um pouco dessa atenção a Ares. Se for a questão do casamento e parto, é a Hera. Então, tudo isso, né, cada um desses deuses tinha seu papel, né, fundamental sobre a questão da reza, né, dos atenienses. Por isso que eles eram conhecidos como uma religião politeísta, porque eles tinham vários deuses que faziam essa oração para o desenvolvimento e o pedido deles de objetivo. A partir daí também vimos um pouco sobre o desenvolvimento da arte grega, né, que foi muito importante, né, a sabedoria da arte grega, né, que os deuses inspiravam a arte, né, o desenvolvimento da cultura grega. Então, algumas formas de arte grega foi essa, né, foi a questão das esculturas, que sem dúvida é a mais conhecida manifestação artística dos antigos gregos. As primeiras esculturas começaram a ser produzidas como o surgimento das polis, e era feita de pedra e formas rígidas do corpo humano, e se parecia realmente com as das antigas esculturas da egípcia. Né? Com o passar do tempo, os artistas começaram a usar os mármores e o bronze para representar o corpo humano de maneira mais realista possível. As estátuas davam realmente uma expressão de movimento. A partir da conquista da Macedônia, né, macedônica, lei e bronze, as obras ficaram ainda mais realistas. Né? A partir dos artistas pretendiam não apenas representar o corpo humano, mas também as suas dores e emoções.
Então, tudo isso era representado na formação das esculturas dessas estátuas, né, da civilização grega, que eles faziam essas expressões, parecia vivo, né, a partir do momento que eles faziam essas esculturas. Muitos artistas, porém, continuaram a esculpir, né, figuras idealizadas próprias dos estilos realmente clássicos dos gregos. Observe aí, né, que a gente está vendo essas imagens abaixo, a principal diferença entre os três momentos das esculturas gregas, né? A gente está vendo aí, ó, a questão do vaso de cerâmica, né? A escultura, né, do corpo humano, da perfeição do corpo humano que eles faziam, e o teatro, que também fazia parte, né, realmente desse conhecimento da civilização grega. Então, o vaso de cerâmica pintado são grandes registros históricos gregos, né, apresenta mitos e costumes de vestimentos, né, e a partir daí são estilos de representações mais antigas dos gregos. Também temos as esculturas, como são manifestações artísticas mais conhecidas dos antigos gregos, e o teatro, que conhecemos hoje, que é uma invenção grega, né? Não no século VI a.C., os atenienses faziam encenações para incentivar a reflexão sobre as atitudes cotidianas, tornando assim parte da educação dos gregos, que era o teatro. Então, a partir daí, foi realmente o surgimento hoje que nós entendemos de teatro, veio realmente dessa civilização grega. Então, a civilização grega foi um berço de civilizações, foi uma formação de várias outras civilizações que deu início ao desenvolvimento dessa grande civilização grega, e a partir daí, e Atenas, essa grande cidade, como também a cidade de Esparta, que é uma cidade militar, uma cidade de guerreiros, mas também tiveram suas culturas, e nesse momento deu um grande salto, né, sobre as grandes civilizações, né, e seu legado de cultura, né, religiosa também, para a gente entender um pouco sobre a questão religiosa deles, e a escultura e a questão da cultura grega, né, que até hoje prevalece, né, não só nos livros didáticos, mas também na observação dessas grandes artes de perfeição que a gente encontra em localização de algumas cidades, né, da Europa, principalmente na Itália, né, que a gente vê grandes registros, né, sobre a civilização grega. Então, isso foi um pouco, né, sobre a cultura e política da civilização espartana e também da civilização ateniense, né? Então, fique com Deus, fica com essa grande palavra aí, ó, sabedoria.